Estamos ao vivo. Boa noite, todo mundo que está no Facebook, no Na Raça e na Paz, todo mundo que viu agora o link, ou pelo menos o post que eu coloquei nos grupos das nossas redes sociais. Quem já é conhecido da gente, quem não é, muito bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui na página do Facebook da Na Raça e na Paz, o Conexão Tucum, nossa bancada de roda de conversa, de debate, de diálogo, de reflexão, com nossa queridíssima Marcela Alencar, nossa queridíssima Patrícia Ribeiro, nosso queridíssimo Hudson Rodrigues e eu, este que vos falo, José Braga. Esse é um oferecimento da gente mesmo que, com uma visão progressista, pretende tratar dos assuntos mais relevantes e que tem influenciado as nossas discussões no espaço público, né? Para quem não sabe, a Conexão Tucum tem o símbolo do anel de Tucum, que representa o engajamento com as causas sociais, como justiça, igualdade para todos, fraternidade. E as pessoas que usam esse anel, em geral, elas estão ligadas a causas sociais. E a gente acredita, sim, num mundo mais igualitário. Boa noite a todos, são 20 horas e 31 minutos no horário de Brasília, só que eu estou em Salvador, Marcelo está em Fortaleza, Hudson está em Brasília e Patrícia está também em Salvador. Começa agora, para todo o Brasil e o mundo, mais uma edição do Conexão Tucum. Bilhões de pessoas podem nos acompanhar pelo Facebook, mas também tem a edição colocada no nosso YouTube, tudo também Na Raça e na Paz, YouTube J. Braga Na Raça e na Paz, e outros conteúdos que são postados no Instagram e no Twitter, sempre, @Na Raça e na Paz. Boa noite, Marcelo, boa noite, Patrícia, boa noite, Hudson. Como é que vocês estão, meus queridos e queridas? Tudo ótimo por aqui. Só um calor fenomenal aqui em Fortaleza, mas tudo certo. Por aqui também, tudo tranquilo. Expectativa da gente falar sobre o tema, né? Mas vamos seguir, tá tudo tranquilo. E em Brasília, como diz um amigo meu, o único lugar do Brasil em que 10 é 9, né? 10 é 9 horas. Outro conteúdo aqui. Só um calor fenomenal aqui em Fortaleza. Aqui nós estamos com 19 graus, chuva desde quinta-feira, de tarde fez 17, tá? O tempo aqui está bem diferente para esse verão. Tá, assim, com muita chuva, mas o frio que não é normal dessa época, né? E é isso. 17 graus, você falou? Fez hoje à tarde, de sensação térmica de 17, agora está 19. Friozinho. Maravilha, frio maravilhoso, o final de semana foi super legal nesse friozinho aí. Queremos dar boa noite aqui a Carla Carelli, nossa audiência cativa. Boa noite, Carla. Ela não pôde estar com a gente na segunda-feira passada. Avisou até para mim nas minhas redes, agradecendo sempre o seu carinho, Carla, e bem-vinda pela primeira vez ao vivo do Conexão Tucum aqui no Facebook. Você é uma querida. Ela está em Vitória da Conquista, viu, gente? Vitória da Conquista é friozinho aqui na Bahia, um pouco alto, um pouquinho mais... Aqui tá frio, garoto, ela tá falando. Então, gente, com essa boa noite que a gente deu, a gente quer situar vocês, todos que estão chegando, que estão acompanhando, pedindo que vocês, por gentileza, se desejarem ajudar a fortalecer nosso trabalho, compartilhem nas redes de vocês, peguem aí o compartilhar e coloquem no feed de vocês, ou compartilhem nos grupos de WhatsApp, de Telegram, enfim, onde vocês acham que vai ter gente que pode se interessar pelo conteúdo que a gente produz aqui, e a gente conseguir engajar. E, além disso, óbvio, vocês podem participar, comentando, colocando seus pontos de vista. A gente acolhe com muito carinho tudo que vocês quiserem colocar, tá bom? Então, assim, hoje, de forma não comum, quer dizer, incomum, a gente acabou colocando como tema algo que está um pouco, talvez, de fora da caixinha, né, do que a gente costuma tratar, que é tratar um pouco do programa, do reality show chamado Big Brother Brasil, edição 21. O Big Brother Brasil, que desde o ano passado está fazendo bastante barulho,
ano passado, muito em função do início da pandemia, meio que todo mundo ficou dentro de casa de uma hora para outra, e o entretenimento que acabou, futebol parou, né? Futebol parou, e o entretenimento que tinha, a competição que tinha, de fato, era o Big Brother, e aí as pessoas realmente se vincularam a essa edição do ano passado. E esse ano também, ainda estamos em processo de distanciamento social. Esse ano, a primeira semana já foi muito intensa, muito quente, e as pessoas como que tomaram conta das redes sociais, né? Quer dizer, depois que começou o Big Brother Brasil 21, o Instagram, o Twitter, o próprio Facebook, muitas postagens, muitos compartilhamentos do que estava acontecendo na casa. E assim, a gente quer sair um pouco daquele lugar de somos pessoas intelectuais, inteligentes, e não acompanhamos esse tipo de programa fútil. Eu deixei desse tipo de pensamento já faz algum tempo, apesar de confesso que já pensei assim em algum momento. Mas principalmente porque o que tem acontecido, pelo menos as últimas vezes, nos últimos 2 ou 3 anos na casa, tem gerado um bom debate para o que socialmente a gente percebe no cotidiano brasileiro. E a nossa perspectiva é essa: vamos tratar do programa, não para ficar falando da picuinha, do namoro, porque fulaninho falou mal de cicraninho, não é isso que a gente quer tratar aqui. A gente quer, de fato, fazer emergir o que está por trás de todas aquelas discussões, daquelas polêmicas, enfim, desses processos que às vezes tornaram tão tenso o programa nesses últimos dias, de fato. Eu acho que, não sei se vocês compartilham, mas eu comecei esse ano assistindo a essa edição, assim, meio que querendo mesmo entretenimento, tirar a cabeça um pouquinho dos problemas, né, da dificuldade da vida. Mas teve um momento, a partir de certo momento do programa, eu comecei a assistir, me sentir um pouco mal, porque eu via um garoto preto que participava de movimentos de estudantes secundaristas sendo escanteado, sendo humilhado, enfim. E aquilo não me fez bem, né? E, enfim, de alguma forma acabei me sentindo um pouquinho ansioso com o que eu estava vendo, e deixou de ser entretenimento, passou a ser um pouco impactante, assim, para a gente encostar a cabeça no travesseiro e ficar preocupado, pensando, perdendo um pouquinho do sono, inclusive. Mas, enfim, a coisa está sendo desdobrada, e a gente queria, então, conversar um pouco sobre isso com vocês. Então, todos nós temos acessos, digamos, de diferentes níveis ao programa e às reflexões que estão surgindo daí. E eu acho que o interessante vai ser isso, né? Nós temos 2 mulheres, 2 homens, para tratar do que tem visto, de como tem percebido, e eu queria que a gente pudesse começar falando um pouco com o ponto de vista, a perspectiva de Marcele. Marcele, você pode até, se você quiser, trazer um pouquinho da sua relação com o reality, e aí bola para frente. Tá contigo. Gente, eu sou a fútil do grupo, tá? Já vou logo abrindo. Eu assisto o Big Brother desde a primeira edição. Não vivi o momento de achar que o programa era pra gente não intelectual, não intelectualizada. No começo era, assim, um programa bastante fútil. No começo era, assim, um programa de gente bonita, magra, se pegando na televisão. Mas eu acredito que a sociedade brasileira passou por transformações nesses últimos anos. E o programa também. Ele é muito um reflexo da sociedade. Ele é um aquário, ele é um espelho, ele é muito parecido com as pessoas que estão aí no convívio de vocês, no meu convívio, na escola, na faculdade, no trabalho, nossos vizinhos, nossos familiares. Então, assim, não é mais só um programa de gente magra se pegando na TV. Inclusive, essas últimas edições, o que menos teve foi gente pegando, né? Hoje a gente vê levantamento de pautas, de bandeiras e embates entre pessoas que representam polos opostos nessas questões que estão sendo ali
trazidas, né? Nessa edição em específico, a gente tem uma série de questões que estão permeando essas primeiras 2 semanas, porque o programa estreou faz 2 semanas. E aí a gente já vê a questão de racismo novamente, embora seja a edição com o maior número de negros, de pretos e de diferentes condições, de diferentes lugares do país, que também esse recorte é importante. Gente muito bem-sucedida, gente pobre, favelada, da quebrada, mulheres e homens de diferentes locais, e um preto de Porto Alegre é diferente de um preto favelado em Salvador, que é diferente de um preto em São Paulo. Enfim, esse recorte é importante. Então, tem a questão racial, tem a questão de machismo, mas o que mais chocou todo mundo nesse momento foi uma questão que perpassa o personagem, a pessoa do Lucas, que o Braga até já comentou. O Lucas, várias questões trespassaram a pessoa do Lucas, não só porque ele é preto, pobre, da quebrada, mas também porque ele acabou por se assumir bissexual no programa. E aí levantou uma série... Só situa um pouquinho de onde vem o Lucas, para talvez alguém que não está ligado no programa pudesse saber um pouco dele. Por favor. Como? Cortou. Só para tentar situar as pessoas sobre quem é esse personagem, o Lucas. Personagem não, essa pessoa, né? Lucas é um menino preto, magro, muito agitado, muito talentoso. Ele é ator, ele é músico, enfim, é artista. E desde o primeiro dia ele já se jogou no programa. E, enfim, a partir daí ele foi, digamos assim, tentou ser ele mesmo, mas de fato o que ele recebeu de volta não foi muito positivo. E aí, enfim, ele é, se não me engano, do Rio Grande do Sul também, né, Paty? São Paulo. Ele é São Paulo? São Paulo, pronto. Ele é um menino muito talentoso, realmente, muito agitado, realmente. A presença dele causava muitos desconfortos nas outras pessoas da casa, mas o que eu quero pontuar em relação ao BBB, nesse primeiro momento, é que a gente teve ali embates de negros contra negros, pretos contra pretos, gays e contra bissexuais, entendeu? Discordando. E mulheres contra gays, mulheres pretas contra o menino preto. Enfim, a gente viu, na verdade, que todas as pautas estavam se digladiando dentro daquele aquário e a gente assistindo. Além de um setor das pessoas da casa que resolveram apropriarem-se da verdade absoluta e da virtude, que isso é uma analogia muito importante nesse momento. A gente tem um setor da nossa sociedade que também acredita que está ao lado da virtude. E essas pessoas dentro da casa também acreditam que estão ao lado da virtude, que são virtuosas, ponderadas, equilibradas, e que suas causas e seus posicionamentos são melhores, que elas enxergam mais e se posicionam melhor do que os demais, e que, portanto, saberiam melhor julgar, enfim. E aí se colocam num pedestal, num lugar melhor que os demais, e aí acabam transformando a vida daquela pessoa que está sendo cancelada no inferno. E aí a gente viu tortura psicológica, a gente viu exclusão, a gente viu... Enfim. O que está acontecendo?
Marcelo, tá cortando ou só para mim? Tá tudo bem aí? Vocês estão ouvindo o Marcelo ou só eu? Não, travou. Tá. Ô, Marcelo, você tá ouvindo a gente? É porque eu acho que deu uma cortada, caiu. Caiu a conexão. Então, Marcelo estava tratando um pouquinho desse quadro, né? Digamos assim, que fez com que o próprio... Marcelo cortou um pouco aí a sua fala, no finalzinho já não dava para entender nada. Você consegue retomar? Não, eu concluí dizendo que a casa é um reflexo do que está acontecendo no país. Os cancelamentos, as exclusões, os embates das próprias pautas, às vezes até das pautas progressistas, de pessoas que estão no mesmo campo político, se debatendo, se disputando espaços de poder e lugares de fala. E o que está claro lá é a gente está abrigando, e aqui dentro do campo progressista, a gente tem os academicistas, a galera escolarizada, culta, contra a galera da quebrada. A gente viu lá dentro uma mulher preta, lésbica, e um menino preto, bissexual, da periferia de São Paulo, se matando, gente. E é isso que a gente está vendo dentro do próprio campo progressista, dentro da sociedade. E aí, essas pautas do BBB acabam refletindo naquilo que a gente é como sociedade. E a gente precisa refletir sobre o que a gente está assistindo. Beleza. Então, se Paty concordar, você pode dar continuidade, Paty? Aí a gente vai deixando cada um dar aquela sua primeira palavra e aí puxa o fio do novelo. Vai lá, Paty. Braga. Não. Braga, quando você abre seu microfone, está dando um retorno do teu computador aí. Vou tentar baixar aqui. Talvez seja o celular. Beleza, acho que o celular, talvez. Tá. Valeu. Uhum. Vai lá. Então, acho que Marcela fez uma contextualização bem importante sobre esse BBB 21, né? Eu não sou a pessoa que assiste BBB. Eu não assisto quase TV, e isso não falo isso trazendo, me colocando como intelectual, aquela que não acho que é importante. Eu acho que é importante, sim. Eu acho que Marcele trouxe um elemento tão importante da gente pensar o reflexo da sociedade. Né? Você está num espaço de privação dos seus afetos, de privação, inclusive, né? Olha o que esse BBB faz. Ele te priva de alimentos, né? Aquilo que você... Com a galera da xepa. Você não dorme direito, você dorme num espaço reduzido. Você convive com pessoas diferentes. Tem gente dormindo no chão. Pois é. E aí tem... Isso é sério. E, na verdade, isso acontece em muitas casas, né? A privação do sono, porque você não tem espaço para dormir direito, a privação do alimento, a privação de afetividade. Como Marcele trouxe, ele é realmente um recorte da nossa sociedade. Eu confesso para vocês que esse BBB me faz muito mal. Essa edição, ela mexeu com muitos gatilhos meus. Tanto que eu, inclusive, saí do Instagram. Semana passada, uma amiga veio conversar a respeito de alguma fala xenofóbica. Desculpa, Paty, por isso que a gente não estava conseguindo Não, é porque a gente estava conseguindo te inserir no grupo da gente do Instagram. A gente não estava te achando. Eu dei uma fugida para minha saúde mental. Né? Acho que entendi já que também é importante a gente dar essa recuada. Assim, né? Eu, como uma mulher ativista, e aí fico pensando, né, no que é a militância de alguns membros do BBB e o que é o ativismo, né? Eu não sei exatamente o que Lucas incomodou, enfim, mas eu vi, teve um momento que eu vi, acho que na internet ou no Instagram, ainda quando eu tava, Nego Di falando que ele estava defendendo vagabundo. Eu sou uma educadora,
né? A ocupação das escolas foi um movimento extremamente revolucionário, puxado pela juventude. Eu venho dessa trajetória de juventude, eu venho desse movimento que faz com que hoje em dia eu, Patrícia, com 38 anos, possa ter uma tranquilidade de falar sobre posicionamentos políticos que eu tenho, sobre racialização da política e racialização, inclusive, desse programa. Ao longo de 2020, a gente viu um movimento de vida, né? Vidas negras importam. A gente viu muitas pautas que há muitos anos a gente tenta trazer para a sociedade debater conjuntamente com a gente, para além do movimento negro. A gente viu isso chegar. E aí, obviamente, que o BBB ele traz essa população, né, esse grupo social, esse grupo étnico e racial, que está tendo um destaque. Né? A gente está num momento em que as nossas pautas estão sendo ouvidas, elas não estão sendo atendidas, mas mais pessoas estão conseguindo escutar as nossas demandas. E aí você junta pessoas que se sentiram, em algum momento, tão legítimas para representar as diversas pretitudes que existem, né, no Brasil e no mundo, que acham que sua fala é única e é verdadeira, e a gente precisa entender que a gente não faz nada sozinho. E me impressiona uma mulher de candomblé, né, e aí, claro que eu não posso idealizar, enfim, mas no candomblé a gente trabalha muito na coletividade, no comunitário. Eu sei que eu dependo do outro para estar bem. Então, em nenhum momento eu vou poder desfazer de um irmão meu, independente da raça que ele faça parte, independente das ideologias que ele tenha. Eu não posso desfazer, porque a gente vê na pandemia o que acontece com alguém na China, né, vai nos afetar. Então, que falta de generosidade, de empatia que a gente viu ali, que realmente para mim foi adoecedor. Ver uma pessoa, podia ser um homem preto, periférico, mas podia ser qualquer outra pessoa, como Juliette está vivenciando, uma nordestina, como se fosse qualquer outro ser humano. A gente não faz isso, sabe? Para mim, a humanidade, ela... E aí o discurso cai por terra, sabe? Você pode ter o discurso mais lindo, mas se você não tiver a sua ação, que é o que Paulo Freire falava, né? A praxis. A sua fala tem que estar aliada à sua conduta. É difícil, mas a gente não pode... Tá estourando meu áudio? Mas a gente não pode... Isso aqui não é tirar? A gente não pode simplesmente fingir que não aconteceu e não vou passar pano porque é o povo preto. Para mim não é essa questão. O debate é outro. O debate é de ética, é de humanidade. É óbvio que nós, enquanto população preta, a gente vai estar sempre um olhar mais atento, mais cuidadoso, porque, né, são os iguais. Então a gente sabe que esse olhar atento e cuidadoso nunca existiu em relação a gente. E aí vem alguém que deveria estar levantando essa bandeira, esse cuidado, e detona um irmão. Assim. Para mim, isso foi absurdo. Para mim, a xenofobia em relação a uma mulher nordestina é absurdo, mas é o que a gente está vendo cotidianamente sendo valorado no nosso país. A gente tem visto esse movimento ao longo dos anos, a gente vê esse movimento do conservadorismo, né, da intolerância crescer. Ele vai e volta. Agora, os Estados Unidos têm nos dado tem mostrado um caminho que nós estamos num retorno, mas será que estamos mesmo? Não sei. Eu acho que é isso. O BBB, ele, para mim, mas ao mesmo tempo é importante. Eu acompanho algumas coisas, mas eu sei o meu limite. E aí ele reflete isso, a nossa sociedade, que ainda precisa avançar muito. Que a gente ainda precisa sentar entre os nossos e dialogar. E saber que quando você vai para o front, você não vai sozinho. Você vai representando uma população, um grupo social que conta com... Né? Então, quando eu falo aqui, eu tenho todo cuidado no meu posicionamento, porque a Patrícia faz parte de vários lugares. Eu não venho só. Né? Mais uma vez, eu não venho só. Então, eu preciso saber quais os posicionamentos que eu vou desenvolver.
Beleza, Paty. Só para te avisar, realmente teu áudio estava estourando um pouco. É aquela ficando aquela dá para entender, mas é porque fica realmente aquela coisa durante a fala. Mas entendemos sim, Isso. viu? Eu não sei, Hudson, você quer já fazer sua abordagem? Depois eu faço. Quero aproveitar aí já a fala da Patrícia, que falou um pouco sobre empatia também, e trazer alguns pontos aí, né? Primeiro deles, que eu fico me lembrando, já falei isso aqui por um outro programa, que eu aprendi no começo da militância política com Leonel, não militando com Leonel Brizola, mas num debate do Brizola no começo dos anos 90, o Brizola dizia assim, se você está na dúvida do posicionamento, assista a Rede Globo e seja contra. E, cara, é impressionante como que essas pessoas, assim, que têm clareza de propósito, né, quando tem clareza do que estão fazendo, como que tem umas falas que se eternizam, né? E eu faço parte aí desses que sempre falaram muito mal do BBB, eu sempre assisto, já dos últimos 3 anos, Marcelo, que eu assisto na esperança de que seja o último. Todo ano eu falo, cara, desse ano não passa, essa porcaria vai acabar. Ano passado, com o Prior, eu pensei que quando começou a quebrar o pau, que quase que saíram literalmente na porrada, eu falei, dessa vez não passa não vai ter o 21, né? Mas, enfim, lá vem uma nova edição, e aí eu nem estava muito ligado que ia começar, e no dia da estreia, meus filhos me chamaram a atenção que era o dia da estreia, que o primeiro episódio, tal, que é o primeiro dia do programa. E eu sabia que estava próximo, mas porque é sempre no início de janeiro, né? Mas aí eu não estava muito ligado. E quando eles me disseram que como é que estava organizado, que era um grupo de pessoas anônimas chamado Pipoca e outro que era Camarote, eu falei, olha, cada ano inventa um jeito diferente de fazer os rótulos já desde o início, né? Você já rotula na entrada, assim. Aí eu pensei que, aí eu falei para eles, eu falei, mais um motivo para eu não assistir. Aí meu filho falou assim, os pretos, a maioria estão no camarote, tá? Estão do camarote. E eu vou pontuar isso aí, porque aí meu filho me fisgou por um preto, que é o Projota, e que eu sou fanzaço da obra musical do Projota, né? E aí eu tô tomando cuidado já de dizer da obra musical, porque eu não sei que diabo vai dar no final dessa história ele ali dentro, né? Até um mês atrás eu diria que eu sou fã do Projota, agora eu já digo que eu sou fã da obra musical, porque eu não sei onde é que isso vai chegar e o que revela. E aí, quando me falaram, eu falei, cara, não é possível, né? Como é que é isso? Então, vamos lá para ver o primeiro dia, vamos vendo o que vai acontecendo. E os episódios envolvendo o Lucas eu me lembrava vagamente dele por causa da Malhação. Eu, embora não assista muita TV, assim, no cotidiano, eu acompanho muito mesmo aquilo que passa na televisão. Eu acompanho por notícias, por chamadas de internet e tal, para poder ter diálogo com os meninos na escola, né? Com os adolescentes. Então, quando eu ia... Aí depois eu entendi por que eu sabia quem era o Lucas, porque quando ele estava na Malhação, eu estava dando aula para o 8º ano. Então, estava na mesma época ali. Aí eu sabia quem era ele por causa daquela época, que foi a época das ocupações, aliás, né? Foi depois das ocupações das escolas. E aí, quando eu vi aquela montagem ali, e o grupo do camarote, com a maioria de pretos e pretas, eu falei, cara, onde é que a Globo quer fazer esse negócio chegar? Porque sempre respeitaram muito bem a cota, né? Tinha 1 ou 2 para poder garantir a cota da foto, e de repente vem essa coisa toda, e apresenta uma mulher que é psicóloga social, aí vem uma rapper, aí vem uma cantora de funk, aí vem o outro que é rapper, aí vem um menino que foi diretor de Grêmio. Eu falei, gente, né? Mas beleza, vamos lá. E fui percebendo ali a movimentação acontecendo e tal, né? Hoje, passadas aí essas 2 semanas, que parece que já tem 1 mês e meio de programa,
eu fico pensando em alguns pontos, assim, são os primeiros que me ocorrem, né? O primeiro ponto que me preocupa, que me chama bastante atenção, são as estratégias de audiência que a Globo tem, que nós não podemos desconsiderar nunca, quem está aí acompanhando e tal, que está falando de uma das maiores emissoras de TV do mundo, né? É a maior emissora de TV do maior país sul-americano. Então, não é pouca coisa. É gente aí que... Essa família, a família Marinho, figura na lista dos mais ricos do mundo. Eles estão entre os 100 homens mais ricos na Forbes, né? Então, e aí das 10 famílias mais ricas do Brasil, né? Então, essa galera, quando está organizando isso, sabe direitinho o que está fazendo, né? Não tem engano. Quem domina o capital sabe direitinho como fazer o capital girar. Ontem a gente conversava aqui em casa, assistindo, antes da formação do paredão de ontem, né? Acho que eu nunca falei meia hora sobre Big Brother. Dessa vez está acontecendo. E aí a gente conversava pensando assim, não dá para acreditar que ao escolher as pessoas, eles não sabiam quem essas pessoas são longe das câmeras. Eles sabem, porque nós estamos falando de uma emissora de TV que é gigantesca. Esse programa, assim, começa que o programa é daquela rede Endemol, né, que é a maior fabricante de realities do mundo. Então, tem vários outros realities rolando e a Globo é a cessionária deles aqui no Brasil. Diga, Marcelo. Eu vou aproveitar essa tua fala, que já tinha anotado esse ponto aqui. Todas as pessoas que participam do BBB passam por seletivas que duram meses. São várias entrevistas com várias pessoas diferentes, psicólogos e terapeutas e análise comportamental. Enfim, eles gostam do perfil de pessoas que são explosivas mesmo, pessoas que vão causar treta, ok. Mas eu não tenho dúvidas de que eles pegam um perfil que seja, eles fazem uma análise política, eles fazem uma análise de comportamento, eles fazem toda essa análise para selecionar as pessoas. E nos últimos anos, que era isso que eu queria pontuar, cada BBB tem um argumento a ser desenvolvido. Isso já está sendo percebido, inclusive pelos participantes que estão na casa, tá? Dessa edição. A edição passada não, mas nessa edição tem um argumento que os participantes já estão percebendo. Eles sabem o que é, mas eles não sabem o que tem por trás disso. Não sabem. Porque aí tem um argumento a ser desenvolvido, mas tem por trás o interesse da Rede Globo, onde é que ela quer chegar. É exatamente aí. E nisso, dessa estratégia, né, imagina só, quando o Thiago Leifert começou a apresentar e criar joguinhos de treta, a expressão que ele começou a usar, que depois ficou famosa, é fogo no parquinho, né? Então, assim, se o programa não está tendo treta, então vamos criar alguma coisa, e aí começaram a criar cenas para poder mudar, né? Para quem acompanha aí vai saber, por exemplo, a mudança da estratégia do Big Fone deste ano é em relação ao que o Babu fez no ano passado, que ele ficou de plantão e aí acabou a graça do negócio, que era a pessoa correr e alguém pegar primeiro. Então, muda a estratégia para sempre criar, né? E nisso... Aí, só para frisar, assim, uma maldade do meu olhar, que se tem gente aqui nos assistindo que é de Curitiba, me perdoe mesmo, mas desde que Curitiba deu coro para aquele grupo de procuradores que se arvorou o direito de mudar a história do Brasil... O grupo do Moro, né? A turma do Moro. Porque Curitiba aceitou isso, né? E assim, gostou e tal, porque estava ficando bom pro país, não sei o quê. Então, eu não consigo olhar para nada que tenha vindo de Curitiba nos últimos 10 anos e aceitar isso como que não tenha influência daquela cultura que está ali tão enraizada. Porque quando a gente olha o Moro, Dallagnol, gente, se você contar em qualquer lugar do mundo que um juiz de primeira instância e um procurador de um lugar de primeira instância, que essas duas pessoas conseguiram mudar a história eleitoral, prender um ex-presidente com provas falsas, as pessoas não acreditam. Se fizer um romance e contar essa história, vão pensar que é uma história. Mas isso é fato no Brasil e isso nasceu em Curitiba.
Então, eu não consigo olhar para algo que surge de Curitiba como uma voz expressiva e não pensar que essa voz tem influência desse jeito de ser, que é um jeito que acha, Patrícia, é um jeito que acha que é melhor, é mais educado, é mais politizado, mesmo sendo preto, é mais branco. Né? Posso ler o texto da Joyce, porque essa fala dele acabou de completar o que a Joyce falou. O texto da Joyce. Joyce Beth? Isso. Ei, mas deixa eu falar, antes que se tu falar o texto da Joyce, eu vou ter mais de dizer não. Vai fechar o assunto já. Não vai não. Ela tá bem casadinha com o que ele disse. Deixa eu ler. Vai. Ela lê e tu já segue, Braga. Que absurdo o que fizeram com esse moleque. Que covil assustador que a curadoria desse programa conseguiu montar a partir da fragilidade do discurso pretos no topo. Os pretos no topo, os pretos aceitos, os pretos de elite que fazem discurso facinho para ver branquinho antirracista aplaudir, ferraram com o psicológico de um irmão que está na base. Um irmão que ginga e fala gíria. Incomoda os pretos que emulam branquitude, que querem se equiparar para serem aceitos e diluírem sua negritude para caber no que a branquitude já consegue suportar. O que aconteceu ali foi gravíssimo. Ninguém é santo. E nem orixá, como se pensam alguns que ainda por cima usam religião para dar carteirada. Mas o que esse cara fez de tão grave? Foi ele mesmo. Errado, certo, vacilante e escrachado. Mas era ele. Para quem vive de máscara, é insuportável se deparar com gente assim. Quem esse neguinho pensa que é para ousar ser ele mesmo? Que esse cara consiga se recompor de toda essa monstruosidade e que as pessoas negras discutam os limites da representatividade. Porque imagina essa turma na política. Quando eu digo que Sérgio Camargo e Holliday não são exceções, é sobre isso. Gente desumana, seja lá de que cor, raça, religião, orientação sexual ou gênero for, não pode representar ninguém e não está preparado para construir coletivamente um mundo mais justo que a gente sonha. É isso, é sobre isso. A pauta de hoje é essa. É quem está ali representando e que discursos a Globo está querendo minar com essa negritude, essa representatividade, esses militantes que estão ali. Beleza. Agora, vai, Braga. O que é que eu falo? Não tem muito o que dizer depois de Joyce. Joyce Beth, né? @JoyceBeth do Instagram. Ela é, até onde eu sei, uma influencer preta, bem reflexiva. Faz uns 5 meses que eu a sigo, sempre com muita qualidade. Olha, eu queria falar um pouco partindo um pouco do meu campo de observação, né, que é a perspectiva da identidade religiosa, né? Quando eu falo isso, e até um pouco antes da gente entrar aqui ao vivo, eu estava falando um pouco sobre um problema que está acontecendo com os católicos ultraconservadores que estão se mobilizando contra a campanha da fraternidade porque é ecumênica e porque, supostamente, segundo eles, tem um discurso de, entre aspas, ideologia de gênero, que não existe, mas enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um catolicismo identitário. Esse catolicismo identitário é o catolicismo da religião do eu. Quando você coloca a bandeira da identidade acima de qualquer coisa, e aqui estou me fundamentando um pouco em Luciano Santos, que é meu orientador. Deixa eu botar aqui para aparecer normal aqui, né? Pronto. Luciano Santos, que é meu orientador, filósofo aqui da UNEB, e o próprio Henrique Dúcio, que é um autor que eu leio muito. Mas eles discutem muito a questão do identitarismo, né? No campo da religiosidade. Só que isso, a gente percebe que isso se replica de uma forma mais ou menos parecida em outras temáticas, em outros campos.
E, assim, quando você coloca a sua identidade acima de qualquer coisa, você está reproduzindo uma mentalidade totalitária. A mentalidade totalitária é aquela em que o sujeito identitário vale, e tudo aquilo que se aproxima a essa identidade vale. E tudo aquilo que vai se afastando dessa identidade precisa ser invisibilizado, escanteado, silenciado. É o que acontece no caso que a gente discute já desde o ano passado aqui no Conexão, do cidadão de bem, que é branco, heterossexual, pai de família, pagador de imposto, empreendedor. O que mais, Marcelo, que a gente fala que ele é? Classe média. Classe média, enfim, patriota, cristão, boa. Enfim, essa é a identidade que o projeto político hoje hegemônico quer impor à sociedade. E tudo aquilo que se distancia desse perfil acaba sendo uma tentativa deles de escantear, de colocar à margem, né, de tornar marginal, de invisibilizar, de retirar direitos, de matar. Né? E há muitas formas de matar, né? Há muitas formas de calar, há muitas formas de invisibilizar. E essa lógica, porque isso tem a ver com a lógica, né? Eu estou tratando aqui de um mecanismo de funcionamento. Quando você fala disso no campo da religião, com o catolicismo identitário, ou no campo da política, com a ideologia totalitária, fascista, isso se replica com uma mesma lógica, óbvio que com as proporções devidas, mas se replica com a mesma lógica quando a gente tem um ativismo identitário que coloca acima de tudo essa perspectiva. O Luciano, mais de uma vez eu vi ele falando em aula que nós, na universidade, a gente tem uma certa crise de como a gente consegue fazer a esquerda se unir. Como é que a gente vai fazer a esquerda se unir para 2022? A gente também discute isso aqui. Por quê? Porque mal começamos 2021, Lula já colocou o Haddad, e aí o Boulos vem e diz, acho que não tem que colocar candidato agora, a gente tem que discutir um programa. Enfim, aí fica a esquerda também nesse sentido de não costura uma aliança um pouco mais ampla para conseguir confrontar de forma, digamos, mais de frente, assim, o bolsonarismo nas urnas, né, em 2022. E isso torna a gente um pouco vulnerável. E o que o Luciano diz é que enquanto nós, progressistas, enquanto nós de esquerda, ficarmos levantando as nossas bandeiras, e aí ficam os indígenas com as bandeiras deles, os pretos com as bandeiras deles, os nordestinos com as bandeiras deles, as mulheres com as bandeiras delas, os sem teto com as bandeiras deles. Enquanto a gente não junta, e a gente não vai conseguir, de fato, tornar hegemônico um projeto de sociedade que a gente acredita e que inclui toda essa gente. E que não necessariamente exclui quem não tem esse perfil, quem não tem essas bandeiras, porque aí é que está a questão. O ponto de vista do Luciano é o seguinte: a gente tem que deixar de fazer a disputa política e passar a colocar a disputa ética em primeiro lugar. Porque disputa política, ela vai acabar redundando em disputa por poder. E aí entra naquela frase famosa de Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E aí a gente acaba invertendo aquilo que a gente sonha enquanto progressistas, enquanto humanitários, enquanto, enfim, pessoas que acreditam num mundo mais igual. Então, a minha perspectiva é essa. A gente precisa sair do campo da disputa política, porque acaba redundando numa disputa por poder, e entrar numa disputa ética. Ou seja, a bandeira indígena, a bandeira do sem-teto, a bandeira do preto, a bandeira do nordestino, a bandeira do marginalizado, essas bandeiras todas elas se confluem. E é só assim, enquanto o povo, não é sociedade, reparem, não estou falando de sociedade, enquanto o povo, é aí que a gente vai conseguir retomar algum projeto
digamos, de sociedade mais igualitária. Enfim, Braga, eu vou só fazer um preciosismo aqui na palavra. Da mesma forma que você me fez diferenciar fé e crença, eu acho que a gente não pode falar em ética nesse momento. Até porque eu tenho certeza que os bolsominions vão retrucar dizendo que ética? A ética dos ladrões? A ética da corrupção? Que ética? A gente vai falar de civilidade. É civilidade. É civilidade contra a barbárie. Entendeu? Direitos sociais contra a barbárie. É isso. A gente não pode tratar de ética. Se a gente ficar dizendo que a gente está protegendo ética com cada uma dessas pautas, a gente vai ser linchado em praça pública com o argumento de que o PT acabou com o país, entendeu? Eu perdi um pouquinho antes a fala inicial, que eu acho que eu dei uma quedinha. Eu não entendi a coisa o que eu falei, a gente não fala de ética. A gente fala de civilidade. É civilidade, são direitos civis, direitos fundamentais, direitos sociais. É isso que a gente está defendendo. E não ética, porque o bolsonarismo vai retrucar dizendo que ética? Ética da corrupção? Ética de ladroagem? Eles vão retrucar com essa palavra, se a gente falar de ética. Mas se a gente falar de civilidade, se a gente falar de direitos civis, fundamentais, sociais, fica mais próximo do que a gente acredita e sem chance leva na cara, eu acho. Não, é porque assim, a gente, ao meu ver, a gente tem que colocar a discussão ética acima. Por que a discussão ética? Porque direito é política. E a gente precisa discutir ética antes, porque é no campo da liberdade do humano, e aí ética é isso. A gente está no campo da liberdade, da possibilidade de tomada de decisão. Não é possibilidade de tomada de decisão. Não é disputa por poder, não é disputa política, não é disputa por direito. É antes disso. É óbvio que isso é uma pauta importante, é uma luta importante, mas se a gente continuar nesse campo só, sem antes se colocar no campo a ética é o comprometimento esqueci a palavra, mas é o compromisso inegociável com a vida do outro. A ética coloca a vida no centro. A vida de todo humano, a vida de forma geral, a vida do planeta, a vida da fauna, da flora, da Amazônia, enfim, de todo o ecossistema planetário. Mas quem decide, quem tem poder de decisão, inclusive interfere na vida desse ecossistema planetário, é o ser humano, porque ele é o que é capaz de decidir se ele vai matar, se ele vai destruir a Amazônia, se ele vai dizimar uma espécie de ave, uma espécie de mamífero, enfim. E por isso que eu acho que é muito complicado, é uma armadilha a gente achar que a gente vai avançar se a gente ficar no campo só da política. A gente tem que antes botar em pauta a questão da ética. E a ética é esse comprometimento com todos os atores e sujeitos sociais. Mas aí, Braga, tem uma questão que eu fico pensando nisso de entender esses atores sociais e como trazer isso para o dia a dia, né? Porque tem projeto em disputa. E o projeto, quando está em disputa, as pessoas que estão no meio da disputa precisam entender. Precisa entender da disputa. Voltando lá e eu acho legal esse seu apontamento, porque chama atenção para isso, e quando eu olho o Big Brother, voltando lá para o caso dos pretos do camarote, né, pretos e pretas do camarote, que estão lá no programa e tal, eles estão ali, se sentem representações, porque de fato são representações em algumas situações da vida e tal, não necessariamente de relação muito direta com o movimento social, mas eles são algum tipo de representatividade, né? E só que essa representatividade não é uma representatividade daquilo que a gente chama construída na autoridade da atuação. Ela é construída pelo status do lugar que ocupa, e aí, por aquele conceito que para a gente tem ganhado força nos últimos tempos, né? É uma autoridade construída pelo lugar de fala.
Então, eles eles e elas, mesmo eles sendo de um lugar que representa a exclusão, que vai falar em defesa do excluído e tal, eles vivem um lugar de fala de privilégio. E no momento em que eles são botados à prova, aí eles demonstram aquilo que o Paulo Freire já denuncia, que o germe do opressor está dentro deles, né? Que é a mesma experiência, ou pelo menos uma experiência muito parecida, com a que o Mandela enfrentou quando chegou ao poder, quando chegou à presidência na África do Sul. Porque o Mandela passou por isso, né? Que o grupo que estava massacrado durante tantos anos, o grande desejo era ficar no lugar de quem massacra. E aí o Mandela não deu conta daquilo também. Ele falou, não é por aí. E quando tentou fazer diferente, disseram que ele tinha mudado de lado, né? Que agora ele era amigo dos brancos e tal. Eu acho que essa questão é muito central nisso de olhar a atuação lá do programa, porque ali, só para concluir essa ideia aqui, porque tem um recorte lá, Braga. O que Marcelo falou, que eu lembrei agora, que a dimensão ética, a dimensão ética não exige reciprocidade. É isso que eu queria falar. E a jurídica exige. Porque se a gente fica no campo jurídico, vai exigir reciprocidade. A dimensão ética não exige isso. Eu luto pelo índio, eu luto pelo preto, e não exijo nada em reciprocidade, nada em troca. Eu faço porque eu reconheço nele a alteridade e o direito dele ter o espaço dele para viver a vida dele, para ele ter a possibilidade de se desenvolver como ele quiser, com a cultura que ele participa. Enfim, a discussão é ética por isso, porque não exige reciprocidade. A gente se compromete eticamente quando a gente não exige reciprocidade. Eu vou te ajudar aqui, mas na frente você me ajuda. Não é isso, não. Eu vou te ajudar aqui porque você precisa e porque eu acredito que você também tem direito, e você também precisa. Então, assim, não exige esse tipo de relação de reciprocidade. Desculpa, isso é porque eu achei aqui a frase e não podia deixar passar. Não, bacana, sem problema. Acho que é interessante, a gente vai se complementando aqui, né? Eu só queria retomar a questão da estratégia para desfazer o discurso de esquerda. Isso está lá dentro dessas intenções que o programa tem, e está lá no fundo, está lá, está plantado. No campo simbólico, no imaginário das pessoas que nesse momento são influenciadas pelo programa, ou que assistem o programa, mas naquilo que a gente sabe que a comunicação vai fazendo aos poucos, né? Essa desconstrução dos movimentos de resistência, ou de dizer, tá vendo aí os esquerdistas, é tudo assim, tudo chato, brigão, babosento, nananana. Mas essa feminista militante, olha como ela é ruim, uma pessoa ruim, coração ruim, corroída pelo ódio. Tá vendo aquela ativista LGBT, acadêmica, ela é superior, ela se acha superior moralmente aos demais. Tá vendo aquele negro que faz piada, que é engraçado, não sei o quê? Ele é um palavrão, entendeu? Porque eu não acredito que do candomblé, eu não podia esperar nada diferente de uma pessoa do candomblé, que esse povo macumbeiro é assim mesmo, maltrata os outros, faz tem coração. Ruim, né? Não tem coração. Práticas de tortura. Então, assim, e é horrível falar isso aqui, porque alguém pode pegar a nossa fala e fazer uma edição e depois dizer que a gente está falando assim, né? Mas na verdade, o que a gente precisa ter muita atenção. Paty, seu microfone está desligado. Por isso que eu nem respondi, porque uma brincadeira, pode surgir outras tantas coisas, né? É muito perigoso, porque depois editam e isso está na nossa fala aqui, né? Mas o que acontece de fato aqui, ali no programa, tem todo um desenho para desfazer os discursos, né? E o jeito mais raso de desfazer os discursos é o que a direita fez durante toda a campanha de 2014, né? Tirar a intelectualidade ou a possibilidade do diálogo e baixar o nível disso, né? Como é que se baixa?
Então você coloca as pessoas se estapeando, coloca as pessoas sendo grotescas, porque aí na hora que um grotesco chega falando a linguagem que as pessoas aprovam, esse grotesco vai ser eleito, né? Então, assim, eu acho que isso está bem feito ali, bem desenhado, né? E, enfim, para a gente perceber que nós que estamos aí no campo progressista, que somos de esquerda e que eu espero que editem essa parte da minha fala quando for fazer algum tipo de graça, né? Nós que somos do campo progressista e somos de esquerda, precisamos estar atento em todos os lugares por onde passamos. E quando você fala de ética, Braga, eu pensava na alteridade, né? Uma pessoa que vem dos movimentos e que tem essa relação de fato de representatividade por causa da convicção interna, não faz o que a gente vê as pessoas fazendo ali. Embora eu dê ali também um crédito do fato de estar confinado e toda essa coisa, que isso tira as pessoas do sério mesmo, né? Eu não teria paciência para não mandar as pessoas para os lugares diferentes do que eles têm dito lá já. Já teria feito cenas mais feias até. Mas não dá para a gente pensar também que o nosso jeito de ser não é influenciado por onde a gente cresce, né? Aí, para finalizar, assim... Por onde a gente cresce e onde a gente vive. Por onde a gente vive. Para finalizar, a fala do Frei Beto lá, né? Que a minha cabeça pensa a partir de onde os meus pés pisam. Então, muito cuidado por onde a gente anda é fundamental. E quando essas pessoas aceitam pisar naquele espaço, é natural que a cabeça passe a reproduzir o que aquele espaço produz, né? Mas e aí, tem uma galera comentando no chat aí também, né? Vai lá, pai. Eu quero dialogar com a fala de vocês, que fiquei pensando na questão da ética, né? E aí, eu acho que eu sou radical, sou utópica demais, assim, confesso. Seu áudio está estourando. Seu áudio está estourando. Eu não sei o que eu faço para o meu áudio não estourar. Já botei. Agora não tá. Agora tá bom. Isso aí que você fez agora. Isso aí que você fez agora. Isso aí. Falar mais alto. Falar mais alto. Eu não vejo possibilidade. Eu acho que a gente está no remendo do remendo. A gente tem pensado o remendo de uma sociedade que já não deu certo. Esse modelo capitalista, para mim, ele não tem mais, ele não tem como dar certo. Ambientalmente, ele já deu o que ele tinha que dar, a gente já gastou. As relações a gente vê que não se sustentam da forma com que a gente é incentivado, porque ética muitas vezes é colocada no lugar de você ser bom, entendeu? Nossa, você se preocupa demais, você fica na fila, você respeita demais, a gente acorda, filho, o mundo é diferente. E o tempo inteiro a gente é questionado por estar se colocando num lugar do outro, sabe? Por estar pensando, não, mas peraí, tem a minha existência, mas tem a existência do outro. E a gente não é trabalhado enquanto sociedade, enquanto povo, a ser povo. A gente não aprendeu a ser povo. A gente é ensinado que a gente tem que ser representativo. A nossa política, ela é representativa. Então, é um querendo representar a esquerda, o outro querendo representar a direita, o outro querendo representar o centro, a gente está nas representações e essa, ao mesmo tempo que a gente precisa, assim, se fortalecer no nosso espaço. Então, eu, enquanto mulher preta, eu tenho um espaço de discussão. Eu, enquanto mulher candomblessista, eu tenho um espaço de fortalecimento, mas eu também sou um todo. Eu sou tudo isso. Eu fico pensando, porque eu fico pensando em Matrix. Esses dias eu vi todas as Matrix, né? Todos os filmes, acho que até o terceiro. E Matrix, pra mim, ele é muito representativo, porque é a nossa sociedade. Não somos livres. Nós não somos livres. A gente acha que a gente pode falar o que a gente quer. A gente acha que a gente chegou num patamar que a gente pode... eu sou uma mulher preta, eu falo, eu penso. Não falo. Eu não penso. Eu não posso muitas coisas. Eu não posso ir e vir em determinados lugares. Eu não posso falar o que eu penso. A gente vê o quanto
voltando ao Big Brother, quando o Lucas mostrou quem ele era, olha a enxurrada de desrespeito, de desqualificação que ele recebeu. Olha o tempo inteiro, quando a gente quer viver com a nossa ética, né, com aquilo que a gente realmente acredita, a gente é questionado, a gente é desqualificado. Eu fico pensando assim, será que é o socialismo? Será que é? Eu sei que tipo, é utópico, mas eu vejo que assim, o capitalismo, a gente vai sempre estar no remendo do remendo. Porque o capitalismo, ele se baseia nas diferenças. Ele se baseia em uns acumularem mais e outros terem menos. É a base do capitalismo. Então, a gente, nesse modelo de democracia, nesse modelo de política que a gente desenvolve no Brasil, a gente, infelizmente, não vai conseguir avançar. E isso é muito, muito benéfico para quem está no poder. É muito benéfico para quem está nos espaços de discussão e de articulação da política. A gente está aqui só observando, mas a gente precisa observar, a gente precisa dialogar, a gente precisa levar a pauta, porque outras pessoas podem estar, não, peraí, realmente, a gente tem como organizar um movimento na quebrada, né? A gente tem como jovens dizer assim, não, peraí, eu não vou aceitar trabalhar no McDonald's por meio salário mínimo, entendeu? Porque eu tenho potencial para isso. Então, organizar, quem sabe a gente vai montar uma cooperativa. Eu acho que existem estratégias. A estratégia para mim é mais radical, é a gente acabar com o capitalismo, mas isso não é rápido e eu não vou ver. Mas eu fico pensando que a ética hoje em dia não é algo, eu acho que é necessário, mas infelizmente não é aquele, né, que era na época dos meus pais, na época dos meus avós, você dizer que a sua palavra tinha força e tipo, você não precisava ter que assinar um documento. Isso, hoje em dia, é como se você fosse um idiota, né, besta. Então, assim, a gente precisa se repensar enquanto sociedade mesmo, assim, enquanto povo, enquanto indivíduo, né? O que nós estamos fazendo nesse lugar aqui? Nós estamos para quê? A gente está só para comer, dormir e viver baixo ventre? Ou a gente vai realmente fazer algo que vai transformar a minha vida e dos que estão no meu entorno? Porque senão não tem sentido. Você está só vegetando e está vivendo não sei por quê. Mas para alguns isso é tranquilo, né? Enfim. Acho que é isso. Não consigo. Estou realmente numa fase bem sem conseguir ver possibilidades. Mas hoje eu não estou conseguindo visualizar. Eu acho que pode ser que o cenário mude aí com esse BBB, pode ser que outras pautas transversais cresçam dentro do programa. Nesse momento eu penso no prejuízo que todo campo progressista vai ter para desconstruir essa imagem que vai ficar, né, a preta, feminista, independentona, que é mau caráter, da militante LGBT, acadêmica, que é um ego gigantesco, se acha dona da verdade. Um homem preto que é escrotíssimo, fora as falas dele extremamente machistas e hipersexualizadas. E quem está pagando aí de bom moço e de legal no programa é justamente os agroboys, né? A galera ali do Goiás. Os bolsominions do Goiás, né? Pensa bem. Exato. Eles que estão saindo... está com a gente aqui, eles são da terra de Vanildes. Vanildes conhece bem o estilo. E Vanildes está acompanhando com a gente aqui. Exato. Então, assim, eles pagam das pessoas equilibradas, passam pelas pessoas equilibradas. E o argumento que eu vejo muito claro da Rede Globo é esse. Nem um extremo, nem outro. A gente precisa ir por aqui, ó. Esse é o caminho PSDBista. Entendeu? Esse é o futuro, essa é a intenção da Globo. Ela está semeando, através dessa linguagem que é muito acessível, que gera comentários, que está aí nas redes sociais, todo mundo, nós estamos discutindo. Todo mundo tem acesso. Quem é letrado, quem não é, quem é culto, quem não é, quem lê, quem não lê, quem assiste aquilo como o que quer, como programa da vida, quem assiste aquilo como entretenimento para esparecer, esvaziar a cabeça. Todo mundo tem acesso. E essa linguagem, essa comunicação subliminar que está ali por trás
desses confrontos é o que vai ficar para as eleições do ano que vem, na minha opinião. Queria só fazer uma ressalva, já te dou a palavra, Hudson. 2 evoluções no programa, tá? Assisto desde o primeiro BBB1. 2. Primeiro beijo gay entre homens. Foi a primeira vez que a Globo... E ela mostrou na edição o beijo. Mostrou. Ficou lá. Eu não sei se teve... Novela eu não assisto há muitos anos. Eu não sei se teve alguma novela que mostrou um beijo. Eu vi, assim, aquele selinho daquele personagem do Matheus Solano, que não foi nenhum beijo. Foi o beijo. Eles se beijaram, se pegaram, e, enfim. É uma evolução. E a questão da pluralidade religiosa. Há alguns anos atrás, a gente viu no BBB uma discussão que tinha algumas pessoas da Umbanda, se eu não me engano, e uns cristãos dizendo, nossa, fica uma energia ruim na casa com essas pessoas, não sei o quê. Dessa vez não teve isso. Ela está lá, ela usa os argumentos dela, eu não posso falar muito porque eu não sei, mas ela, enfim, orixás e as coisas dela, e ela está, super aceita na casa, super de boa, se sentindo acolhida, e ok, essa discussão não foi levantada. Então, acho que são 2 evoluções que merecem ser pontuadas. Pode falar, Hudson. Estava respondendo esse comentário da Suelen aí, que é bem isso mesmo, assim, é orquestrado, né? A coisa bem arrumadinha. Tem um ponto aí que eu julgo que é interessante para a gente trazer, que tem a ver com os bons moços que estão na casa, né? Ontem uma menina comentava no Twitter, meu filho falava, né, na formação do paredão, ela falou, gente, tá tudo errado. Eu tô torcendo nesse momento pro crossfiteiro, que é bolsominion. Pensa como que o negócio vai sendo montado, né? E aí, eu vendo preparando as nossas conversas para hoje, escutando uma coisa, vi quando você falava uma série, a pauta acontece de maneira tão forte que hoje no 247 estreava um quadro de uma jovem negra fazendo um bom dia, e uma das pautas dela era a situação envolvendo o Lucas, né? E isso mostra a força que esse grupo de comunicação tem. E nós precisamos estar bastante atentos a isso, porque nesse cenário bolsominion aí, que tem um monte de bolsominion que rejeita a Rede Globo, que fala que a Rede Globo é esquerdista, não sei o quê, fica parecendo que a Globo perde força, perde poder e tal, né? Não perde. Ela pauta o debate público. Pauta o debate público. Eu me lembro de uma vez que é porque são vários mecanismos de imprensa, né? Que é o mesmo grupo que controla. Uma vez eu estava com um rapper aqui, grande amigo nosso, que é o Aborígene, e lançando um disco independente. E eu estava feliz, comemorando o resultado do trabalho e tal, e falando daquilo, né? E aí uma menina do movimento me falou assim, não se iluda. A gente lança o independente porque eles permitem que a gente lance o independente. Não é porque a gente conseguiu ser independente. Não é porque a gente conseguiu cavar esse espaço. Eu falei, meu Deus, né? E assim, um grau de consciência muito além do meu por causa do movimento que ela já participa, né? Isso tem uns 10 anos e o Aborígene continua aí. Depois, se quiserem seguir lá pelo YouTube, tem clipes maravilhosos apresentando as situações que a gente precisa escancarar, né? Uma camisa famosa dele de Racismo Mata, que é o nome de uma das obras dele. Mas eu acho que é isso, né? O Braga eu tinha provocado ali também com a questão do ecumenismo e a perseguição que se faz hoje. Nesse final de semana a gente acompanhou aí toda uma perseguição à campanha da fraternidade ecumênica, né? Hudson, você me escuta rapidinho? Só uma questão que eu queria puxar antes da gente trocar. Enquanto eu estava no Instagram ainda, eu vi uma carta que circulava era uma senhora de escravos norte-americana que falava a importância de você criar tensão entre iguais, né? Então ela dizia assim, a gente não precisa fazer muito trabalho, a gente não tem muito trabalho.
A gente coloca eles. Vocês estão me escutando bem? Só fica perto do teu celular ou da porque eu tô no fone. Fica melhor. Fica mais perto. Fica melhor? É. Pronto. E aí ela trazia isso, e é o que a Globo faz, e é o que outras tantas entidades fazem, né? Você junta grupos que são teoricamente semelhantes e você coloca alguns pontos de diferença, de divergência. E você solta isso, você não tem trabalho. Aí você ainda joga a responsabilidade. Olha aí, mas os pretos não se organizam. Os pretos mesmo estão se odiando. Os pretos, a gente dá oportunidade para eles e eles não conseguem. Então não tem por que a gente ceder espaço para eles. Se quando eles têm um espaço cedido, eles não aproveitam. Então é isso que a gente precisa estar muito atento. É tudo estrategicamente, milimetricamente organizado. E eu vejo que no BBB isso tem sido feito. Eu vejo que no nosso cotidiano isso tem sido feito. A gente tem visto pessoas que surgem como se fossem as detentoras da verdade, as detentoras da moral, dos bons costumes, da família, e são aquelas pessoas que começam a nos ferrar, acabar com tudo que a gente construiu. Isso muito tranquilamente. Então, assim, esse é o movimento, né? Nós estamos nos destruindo tranquilamente, enquanto aqui, ó, o grande boss, o Big Boss, tá só assistindo. Pra gente ficar atento a isso. Bom, eu acredito, ainda sem mudar muito, na verdade, a pauta, mas eu também quero só tocar um pouco no papel que o Fiuk tem feito, que eu quero pedir permissão para dizer que tá ridículo o papel dele. Ele é um cara que chega. Me permite uma piada. Fala. Me permite uma piada, que eu escutei um humorista hoje falando. O cara cantou a música que a Glória Pires fez, né? E aí o cara falou: vocês viram que coisa ridícula aquela música que ela fez? Pois o papel do Fiuk é tão feio que a pessoa prefere passar vergonha cantando aquela música do que ser confundida como mãe dele. Meu amigo. E, assim, o Fiuk, ele, na verdade, ele o que é que tá fazendo? Ele tá numa espécie de autoanulação, de autonegação. Nada que tem nele merece, sei lá, ser preservado. Ele parece que tá querendo se apagar. Enfim, quer se punir. Ele tem uma cena dele recente que eu vi, ele falando: eu sou branco, hétero, cis. E começa a falar disso de uma forma completamente como é que chama? Como é, Hudson? Autoflagelação. Autoflagelação psicológica, não sei que nóia é essa que ele entrou, não. E chora. Você sabe o que isso representa, na verdade, que eu fico pensando assim? Ali está estampado o problema psíquico, mas os problemas psíquicos que a sociedade tem. E esses problemas, cara, que não tratam, que não conversam, porque a nossa sociedade ainda não conversa sobre os problemas da mente, né? Sobre o problema do auxílio terapêutico, da psicologia mesmo, da psiquiatria. E aí você vê um menino que a gente conhece bem a história bem assim, né? A gente conhece a história do pai, as relações e tal, e aí de repente vira aquele tipo de adulto, porque ele parece ter 17 anos, né? Mas faz tempo que ele passou. Faz tempo que ele passou dos 17, né? Então, é muito doido isso, porque, assim, quando a gente observa esse tipo de cena, são retratos ou flashes naquilo que a Marcele falava no início, que é meio que espelho da sociedade, são flashes do que está virando aquilo que a gente escuta falar dos adolescentes que não conseguem sair da adolescência, ou desses meninos que vivem a vida inteira dependendo da família e que nunca consegue ser ele mesmo, né? Ele é aquilo que os pais não querem, ou é aquilo que os pais, ou não é aquilo que os pais sonham, mas ele nunca é. Ele sempre não é algo. E isso parece estar bem estampado nele, né? Infelizmente.
A propósito, essa edição que a gente percebeu que houve mais situações de, pelo menos que eu acompanhei, né? Mais situações de pessoas que extrapolaram um pouco mais a questão da, digamos, de alguma, não sei se é a melhor palavra, mas de algum equilíbrio enfim, equilíbrio psicológico mesmo, né? Eu acho que a Juliette, ela deu uma surtada, o Lucas várias, o Fiuk, para mim, isso é algum tipo de surto também, apesar de ele falar isso de uma forma muito, assim, meio, ele fala meio assim também, né? O cabelo dele caindo por cima do rosto toda hora. E assim, eu acho que tá um pouco esse papel dele, assim, tá fazendo um desserviço também, e aqui eu quero me posicionar, não sei se é contra não, mas é um pouco diferente do que Vanildes, do que Marcele, do que Paty até colocou. Eu acho que a Globo não tem tanta, a própria Suelen falou também, acho que a Globo não tem tanta, digamos assim, não tem um logaritmo assim tão perfeito para eles, não. Eu acho que sim, o programa passou essa primeira fase, essa impressão, né, esse estereótipo. É importante dizer que as redes sociais, elas potencializaram muito isso, né? Não é uma Globo, né? Se você parar para ver realmente o que é o Big Brother da Globo, é programa no final da noite, muito tarde. Mas o que tem potencializado e repercutido muito a Globo são as redes sociais. E as redes sociais, os próprios pretos de redes sociais criticaram 50 milhões de patrocínio. Braga, os milhões. O programa se paga e paga quase a grade inteira. Segunda coisa, pauta o debate, movimenta toda a rede social. Mas o debate... Tem como a gente achar que aquilo ali é aleatório. Não é aleatório. Tá, mas o debate, ele pode pautar o debate. A pauta é o BBB 21. O que acontece lá dentro não é assim tão títere na mão de um todo-poderoso. Não tem como eles adivinharem tanta coisa assim, tanto detalhe assim. Assim, eu entendo que eles podem ter algum tipo de intencionalidade quando eles colocam, como o Paty falou, eles colocam pessoas, né, de um mesmo grupo e colocam ali divergências e aquele grupo, que é o mesmo grupo, começa a ter ali seus enfrentamentos. Mas meu ponto é o seguinte, nesse momento, o dado concreto é que o Lucas, que foi a pessoa que sofreu mais naquele BBB, ele saiu muito bem. Ele saiu, do ponto de vista do como ele é percebido socialmente, ele saiu muito bem. E eu tenho que dizer e tenho que reconhecer, o próprio Thiago Leifert, no programa de ontem, ele reforçou essa preocupação que o Lucas estivesse bem. Então, assim, meu ponto é que eu entendo esse posicionamento de que eles estão querendo jogar, talvez, uma narrativa contra os identitários pretos e tal, mas é uma coisa, gente, que já acontece, que a Globo não tirou da manga, não, já acontece, e se isso ajuda aos identitários a se tocarem, ótimo, vai ser um bom serviço feito aos movimentos e essas pessoas que são mais como e aí eu vou expressar aqui um pouco a minha questão pessoal. A Lumena é uma pessoa completamente desnecessária nesse programa desse jeito que ela tá. Acho até mais danosa. Você que é de Salvador, resolva. Não, mas aqui ela tá sendo queimada por todo mundo também. Não sou só branco, hétero, cis, que tô falando mal dela. Ela disse que não reconhece ela, não vai responder. Eu tô brincando assim, você que é de Salvador, porque na verdade o que a gente percebe, esse discurso localizado e essa coisa do resolva vai ganhando cada vez mais força. O que é a história do cancelamento? Então, se você não gosta, você cancela, se você discorda, você evita, até você aniquilar completamente aquilo que é diferente, o que você rejeita, né? Agora tem um lance aí, Braga, nisso que você fala. Ele dá ou não autorização para as coisas acontecerem. Sim, ela duvidou da bissexualidade do menino. Duvidou da bissexualidade do menino. Que é bissexual. O menino pediu, por favor, quero um conselho seu. Ela cagou pro menino. Ficou falando, fala muito. Enfim,
E aí, enfim, disparou um gatilho no menino, com certeza, ali, e aí, enfim, a consequência, o menino saiu. Mas assim, eu só tô querendo... Né? Não só nele, porque o gatilho, ela disparou na galera preta toda. E para além da galera preta. Porque se eu, essa semana, tô muito sensível, é porque é muito difícil ver uma pessoa sendo extremamente desrespeitosa, deslegitimando a outra, sabe? E me deixa muito surpresa, hoje eu tive terapia, que é uma terapeuta, não, psicóloga. Assim, então nós estamos lascados de verdade, assim, sabe? E aí não tem que passar pano, assim, chega um momento que é ética, que é humanidade, assim, sabe? É humanidade, sabe? A humanidade que falta para essa pessoa, infelizmente. Me perdoe estar falando bem assim, mas o Thiago Leifert, ele foi muito feliz na metáfora. Faltou fair play. É jogo, mas tem hora que o adversário ele tá caído, ele se machucou, bota a bola pro lateral, espera mas, um pouco. Amigo, com 23 denúncias do Ministério Público do Rio de Janeiro protocolado só na semana passada. Ele tem que cuidar do que ele fala e ele tem que cuidar do que o apresentador faz ali, porque o programa precisa se preservar. Beleza. Entendeu? Ele reagiu a uma pressão, Ministério Público, denúncia, beleza. Mas assim, honestamente falando, eu acredito muito que ele estava com cuidado, que estava tenso, que estava preocupado com a situação. Gente. Para além do choro, eu acredito porque ele tem expressado isso durante a semana, expressou isso durante a semana, né? Mas enfim, o meu ponto só é esse. Ainda tem, sei lá, 3 meses, né? São 3 meses, tem mais de 2 meses aí. É impossível que essa narrativa desse início, de que o movimento de pretos, de identitários, enfim, essa narrativa ela não vai permanecer, ela vai mudar. E quero crer por causa dos outros personagens que estão ali que valem a pena. Como a própria Camila. A gente não mudou, né? Foi até o final. A narrativa vai mudar porque esse discurso vai ser excluído. E aí vai cumprir o papel. Porque fala assim, depois que essa galera sair, aí o programa vai fluir e vai ficar muito mais legal de assistir. Não, mas assim, ainda tem... acontecer de fevereiro mas veja, março. Tem a Camila. O próprio Gil, ele é um dos favoritos. Ele é preto também. E ele discordou dessa galera todinha. Então, assim, o meu cuidado está sendo... Pois o meu cuidado está sendo esse. A gente não antecipar digamos, um fruto, um resultado do programa do ponto de vista político, que a gente não sabe. E que, ao meu ver, na verdade, eu vislumbro isso. Eu vislumbro o Gilberto campeão. Eu vislumbro a Juliette perto da final, se não na final, mas perto da final. E eu vislumbro a Sá também perto da final, na final. Não sei. É isso que eu vejo hoje. Tem muita coisa ainda para acontecer, entendeu? Então, assim, não haverá deslegitimação do movimento negro, não haverá deslegitimação nesse nível que a gente está dizendo, que a gente está achando que vai acontecer. Ao meu ver, não. É um momento pontual. As pessoas vão saber, discernir, ali é uma questão da pessoa fulana, da pessoa ciclana, não é uma questão do movimento. Não, e o movimento... Nós vamos saber. Para uma outra parcela da nossa sociedade, vai ser assim, tá vendo? Bem que eu disse. Mas, assim, são muitos movimentos negros, né? Isso que a gente precisa entender. Como são muitos movimentos de mulheres, como são muitos movimentos LGBT, QIA+, né? Tem o movimento dos bi, né? Da galera que é bi. Ontem a gente viu um exemplo de bifobia, né? Bifobia. Eu fui ler a respeito, sabe? A discussão aí foi levantada agora, não existia. Exato, não existia, não sabia que tinha todo esse movimento e o quanto o povo bissexual, né, ele sofre, eu não sabia. Então, assim, é isso que eu acho que algumas pessoas dentro da casa e na nossa sociedade precisam entender do lugar de fala. Mas o lugar de fala não te qualifica para falar sobre todo o povo preto. Eu não tenho capacidade de falar sobre todas as mulheres pretas. Eu não tenho capacidade de falar de todas as mulheres pretas, gaúchas. Eu não posso. Eu sou um ser em meio a outros tantos universos. E é isso que as pessoas que se dizem militantes e não são ativistas, elas precisam entender. Nós não representamos todo mundo.
todos os seres são únicos e que a gente precisa, sim, trocar e ouvir os outros, né? Que as nossas falas, elas não são sempre legítimas. E não vai ser. E a riqueza da vida é essa, o tempo inteiro tá aprendendo e trocando. Essa reflexão é chave. Muito boa, Paty. Excelente, Patrícia. Eu queria gente, tá faltando 5 minutos. A gente vai ter que dar aquela, né? Falar final e tudo. Alguma dica de livro, de filme, de série, enfim. Mas é isso, eu queria só pontuar isso. O Joanildo disse que é justamente aí que está o problema, meu ver, Braga. O Lucas sai muito bem individualmente. Mas é isso, Vanilson, eu não acho que ele sai só bem individualmente. Ele não vai deixar de fazer a luta dele. E agora ele tem voz. E agora ele tem pessoas interessadas nele. Ele tem mais de 5 milhões, 7 milhões, eu acho, agora de seguidores no Instagram. Então, assim, individualmente ele sai bem e o que ele acredita também vai sair bem, porque ele vai continuar falando, ele não desistiu da luta dele. Nem a luta estudantil, nem a luta do povo preto, enfim, ele continua. E aí, esse é meu ponto, né? Não quero só esticar muito a baladeira, mas é isso. Eu não acredito que isso fique cristalizado. Isso ainda vai mudar, isso ainda vai mover. Então, enfim. Bom, gente, mas hoje realmente a gente puxou o novelo. E aí a gente continua. 1h30 na mesma pauta. A gente pensou até em outra pauta aqui, mas não vamos falar agora, vamos deixar para outro momento, até porque pode ser mais apropriado, né? Já vai ter começado na semana que vem, a gente vai tocar alguma coisa da campanha da Fraternidade Ecumênica, porque vai começar a campanha da Fraternidade na quarta de cinzas, e a gente vai fazer o programa antes, né? Na segunda-feira, antes da quarta de cinzas, a gente pauta melhor, fica mais próximo, mas é a reação dos grupos de católicos ultraconservadores em relação à pauta ao tema e ao texto base da campanha da Fraternidade de 2021, porque há um trecho que fala de pessoas que são LGBTQI+, e que sofrem. Então, esses grupos ultraconservadores têm falado que o documento ele fala em ideologia de gênero, o que é bastante ridículo. Enfim, a gente está antecipando um pouquinho a pauta, mas eu queria dar a palavra final para vocês. Por gentileza, cada um faz o seu arremate, sua dica, aproveita lá a novidade, se tiver, né? De livro, de filme, de o que vocês desejarem, tá bom? Podemos começar por Hudson. Ok, então, muito legal conversar esse tema aqui hoje. Teremos aí duas apostas bem distintas para o desenrolar das histórias e vamos acompanhar para poder ver aonde que isso vai dar, né? É bom que a gente consiga ir abrindo possibilidades e não aceitar essa ideia de discurso único. Achei perfeita, Patrícia, essa fala sua, né? Não somos representação de tudo, não falo em nome de todos, né? Isso é muito legal. Como dica, aí eu vou chamar para poder compartilhar uma experiência que estou fazendo no Instagram, de ler um livro por mês, ou compartilhar um livro por mês, e nesse mês no meu Instagram eu vou trabalhar com um livro que se chama Coragem de Ser Imperfeito, que é da Brené Brown. É uma obra muito interessante que fala sobre vulnerabilidade, né? E para os homens aí que começam a pensar masculinidade, começam a pensar como ser um ser humano melhor tendo nascido homem, nesse mundo que é tão macho, né, tão fálico, tão macho alfa e tal, é bem interessante nessa conversa sobre vulnerabilidade, né, muito legal, e o livro é uma preciosidade, assim, a pesquisa dela é super bacana. Aí lá no Instagram eu vou estar fazendo trabalho, cada semana um vídeo, um pedaço do livro, a gente vai conversando sobre ele, depois tem uma live com a amiga que é psicanalista e que me apresentou várias abordagens do livro, e a gente vai conversar isso mais para frente. Mas o primeiro convite é esse, para irmos fazendo essa leitura junto, que é bem legal. Massa, Hudson. Paty? Então, eu fiquei pensando, e na minha dica, eu quero indicar Pele Negra, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon.
Eu acho que mais do que nunca é necessário que essa obra seja lida e relida, não só pelo povo preto, mas pelos não pretos, né? A gente vai entender um pouco dessa construção social, dessa construção cultural, de negar essa humanidade a esse povo, né? Ao nosso povo preto. E aí, como que isso fica na subjetividade? Franz Fanon é um psiquiatra que estudou o quanto o racismo ele é danoso, né? A gente fala do racismo estrutural, ele realmente ele causa muitos gatilhos, ele causa muitos problemas, ele causa morte, né? As pessoas estão morrendo porque estão deprimidas. Então, acho que vale a pena, num país em que a maioria da população é não branca e que esse tema está vindo tão forte, da gente pensar, né? Quem são essas pessoas que estão sendo agora analisadas, que estão sendo colocadas, né? Para falar, mas quais são essas falas? Então, o Franz Fanon nos dá vários elementos sobre a linguagem, sobre as relações afetivas, né? Sobre enfim, sobre N questões que nós, negros e negras, muitas vezes vivenciamos em função do racismo, né? Então, vale a pena. Minha dica, queria agradecer, dizer que esse debate hoje para mim, eu estava muito tensa em debater sobre o BBB, mas acho que foi necessário, porque debater com vocês um tema, mesmo quando ele é pesado, se torna mais leve. Então, a gente se vê na semana que vem. Obrigada. Valeu você, Paty. Nosso querido professor Marcos Mestre, eu conheci esse livro por causa dele. Muito bom. Marcela Alencar. Gente, eu sou a destoante desse grupo. Reitero o que eu falei, acho que há um discurso político atrás do BBB, acho que não é para cancelar o programa, Vanildes. Eu acho que a gente tem que assistir. Mas a gente tem que assistir com esse posicionamento crítico, a gente tem que assistir com essa consciência, sabendo que aquilo ali é um discurso político e é um reflexo do que a gente está vivendo na nossa sociedade. Então, eu acho que o palco que está ali é para apontar o dedo para nós mesmos e não para aquelas pessoas que estão ali servindo de ratos de laboratório. Somos nós que estamos ali representados em diferentes pessoas, mas nós, sociedade, não nós, pessoas físicas. E aquilo ali é para a gente refletir realmente o que está acontecendo aqui, né, nos nossos embates públicos. Eu quero deixar como dica o livro do Gessé Souza, Elite do Atraso, falei dele na semana passada, mas eu acabei indicando Torto Arado, que, maravilhoso, mas o Gessé Souza, maravilhoso também, Elite do Atraso, uma visão completamente diferente de tudo que a gente estudou na vida, toda a formação social e política e econômica do brasileiro, da sociedade brasileira, ele destrincha e destrói o que a gente tinha como certo. Por isso que eu digo, ele vai contra Gilberto Freire, ele vai contra Faoro, vai contra tem um outro autor que eu nunca lembro o nome dele, mas ele é maravilhoso, fica a dica. Beleza. Agradecer a todo mundo pela participação, pelos comentários, sempre é rico participar com vocês. Eu gostaria só de agradecer também a todos que hoje vieram pela primeira vez. A gente está aqui agora no Facebook. Se quiserem, podem compartilhar com outras pessoas esse espaço. Algumas pessoas aqui merecem, inclusive, terem uma participação especial em alguns dias e algumas datas especiais, certamente vão ser convidadas. E eu queria só falar um pouquinho aproveitando o gancho de Marcelo e do Elite do Atraso, tem um programa Roda Viva, da década de 80, em que o Darcy Ribeiro ele fala da elite atrasada que o Brasil tem. Desde a década de 80 ele já tinha feito esse diagnóstico, e é um Roda Viva clássico, né? Você colocar no Google, no YouTube, você vê, você consegue ver. E enfim, é uma dica que eu dou de um programa de um autor que eu gosto muito, vocês já perceberam também. Mas, enfim,
agradecer a todo mundo. Hoje foi um dia bastante interessante, um tema bastante motivador também. Tá quente, né? Provavelmente ao longo desses 2, 3 meses a gente vai retomar alguma questão do programa. E isso é bom porque a gente precisa fazer interlocução com essas questões que estão sendo parte do cotidiano das pessoas. Não dá para ficar a gente discutindo aqui o que não é interesse das pessoas. Gente, muito obrigado por tudo a todos. Boa noite, bom descanso para vocês. Hoje estamos terminando quase no horário, só 6 minutinhos depois, mas a gente vai conseguir. Um dia a gente consegue terminar 10 horas em ponto, vamos ver. Beijão, tchau, tchau, valeu. Amanhã tem reprise no YouTube, viu, gente?